Você pensou em desistir em algum momento? Cara, se eu falar que não, vou estar mentindo. Já pensei, mas não pro lado só financeiro, sabe? Mas também o desgaste mais emocional, às vezes, que eu tô tendo há uns 3 anos, já fez eu parar e puxar esse freio de mão, sabe? Vou, não vou, vou, não vou. Será que vale a pena o desgaste tanto, sabe, disso? Então aí me faz, me fez parar e pensar, sabe? Se você tivesse... Vamos fazer a pergunta aqui pra você. Se você ganhasse agora US$ 1 milhão, tá? Uhum. Você continuava lutando ou parava? Continuava lutando, Carlão. Então esse desejo ardente Sim, ainda tá dentro de você. tá. Isso é Tá dentro. importante, porque se você falar assim, não, tá bom pra mim, eu parava, tem que Sim, repensar, né? eu continuaria. E ainda mais agora o momento que eu tô vivendo ficou um pouco mais pessoal, sabe? Ficou uma guerra mais comigo mesmo, sabe? Entendi. Ficou, E, cara, você teve uma oportunidade agora, há sim. pouco tempo, que foi até tá com o boné aí do Dana Uhum. White Contender Series, que é uma pressão. Sim. Eu sempre pergunto aqui pros lutadores que participaram dessa oportunidade, como é que é Uhum. ter o boss ali, né, o Dana ali, sentado, o Sam Shelby ali do lado, o Mick do outro, né, às vezes o Hunter tá lá, não sei se no teu dia o Hunter tava lá, mas enfim, os caras estavam ali, os donos, os caras que mandam estavam ali. E você deu, não sei se é azar, cara, não vou falar azar, que eu não gosto dessa palavra, mas você deu que foi uma Fight Week, Uhum. se eu não me engano, quando você tava os holofotes todos lá, porque tinha muitos atletas, Sim. tinha muita gente, que era uma Fight Week, se eu não me engano. Sim, sim. Era uma Fight Week, tinha um numerado em seguida. Aham. Então tinha uma galera ali, era uma Sim. movimentação atípica, né? Uhum. Como tá tendo agora, uma movimentação atípica ali no Apex, né? Só que não tá tendo contender, obviamente, que não é temporada, mas teve a Invitational Uhum. agora, né? Teve Invitational de grappling, então é uma semana atípica. Cara, me explica o seguinte, cara, você, como você chegou ali, né, por ter a oportunidade de chegar no Dana White Contender Series, pô, eu acho que qualquer lutador do mundo ficaria com o olho brilhando, mas quando você botou o pé no Apex, amigo, Uhum. aquela movimentação, como foi pra você, cara? Como é que você se sentiu naquele Uhum. ambiente? Porque às vezes, por que eu tô falando isso? Porque eu já vivi situações na minha vida, obviamente não foi com essa magnitude. Na minha época, os eventos, o Pride até teve uma Uhum. magnitude grande. Mas eu até vou falar, quando eu estreiei no MMA, eu saí do Brasil, fui passar para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Japão. Uhum. Então eu estreiei no Japão. Então, para mim, quando eu cheguei no Japão e vi os templos, vi as academias, vi tudo no Japão, foi um choque de realidade, a minha Uhum. realidade com aquilo que eu estava vivendo. Sim. A sorte que eu tive ali uma cabeça boa, que eu consegui controlar minhas emoções e focar no que era importante. E o período que eu passei nos Estados Unidos foi muito importante, que desacelerou minha adrenalina. Uhum. Me deixou lá no prumo, conviver ali com os caras ali, com os americanos, aquela cultura americana, baixou um pouco minha adrenalina. Então, quando eu cheguei no Japão, eu não estava tão adrenalizado, estava mais controlado. No teu caso, não. Tu chega do Brasil, meu irmão, uma oportunidade. Vou lutar o Dana White Contender Series. Aí tu chega no Apex, pá. Como é que foi, cara, a sensação? Pô, Carlão, eu lembro, a sensação foi um pouco meio que surreal, sabe? Parecia que eu tava, não sei, parece que você tá se vendo de fora, você Legal. entendeu? Eu Entendi. tava sentindo um pouco essa sensação ali que eu tava me vendo de fora, sabe? De algumas coisas ali que eu senti no momento, sabe? De sentimentos, pensamentos que foi estranho, sabe? Diferente pra mim, assim, sabe? No momento ali que eu vivi ali. Parecia que não era você. Você estava olhando o Kemuel. Uhum. Né? O Kemuel saiu olhando alguém. Sim, sim, eu vivi isso, sabe? Parece que eu tava olhando eu diferente. Parece que eu estava me vendo, sabe? Uma sensação um pouco diferente. Tanto que eu, conversando com a psicóloga, né? Depois voltei pro Brasil, tive aquele auxílio. Tô fazendo até hoje, tô fazendo até agora. Eu creio que eu já tava sentindo isso antes, sabe? E ali só foi onde se manifestou. Entendi. Você entendeu? Essa. Você sabe, Carlão, por mim ter ganhado do Boatan, Criou foi... uma expectativa. criou uma expectativa bem alta e também tem uma cobrança bem alta.
Quando eu falo isso também, eu falo um pouco das redes sociais, sabe? Ah, sim, os fãs. Os fãs. Entendi. Tem os, Lidar com os tem fãs. os bons e tem os maus. Lidar com os haters, Aham. né? E aí, quando começou essa coisa de mim ir pra lá, começaram... Logicamente que a gente sabe que a pressão no esporte de rendimento tem que ter. Vai ter, nunca vai acabar. Sempre vai ter. Mas eu creio que isso tirou um pouco ali a minha... Tua confiança? Tirou um pouco a minha paz, sabe? Eu senti que eu sua já paz. eu não tava em paz, sabe? Entendi. Com esses haters, toda hora Faz me sentido, faz sentido. cutucando, toda hora falando. E na época, no meu Instagram, eu deixava meu número ali porque eu dava personal. Então algumas pessoas pegaram meu número E mandar WhatsApp. me mandaram WhatsApp. Nega sem noção. No dia... Nega muito sem noção. No dia me mandaram WhatsApp, você nunca vai ser ninguém, você não vai ser nada. Que loucura isso, cara. Bro. Então assim... Tipo, é meio que os fanzoca do Poitin, pode ser? Você entendeu? Então tem uma coisa por trás assim que a galera não entende. Tem um show por trás de só aquilo que a gente vive ali 15 minutos lutando. Você entendeu? Então antes de eu ir, eu já tava sendo meio que espizinhado, sabe? Entendi, cara. Cutucando. Só antes de você prosseguir na tua linha de raciocínio, que tá muito bacana, quando você sentiu que existiam haters ali ao ponto de tirar o teu sossego, quando você sentiu isso, não era a hora de você sair das redes sociais? Então, Carlão, do Instagram, antes de eu ir pra lá, eu tirei o Instagram do meu celular. Certo. Pedi só pra minha esposa ficar mexendo. Perfeito. Me comuniquei muito pouco com a minha família, mas sempre tem uns 3 ali que me mandam mensagem no WhatsApp. Os caras no dia me mandaram mensagem, no dia... Entendi. Não sei, eu acho que o mal existe no ser humano, no próximo. Não sei qual é a felicidade do cara fazer isso, entendeu? Então ali, logicamente eu sei que eu tenho que ter a cabeça forte. Eu tenho que blindar minha cabeça, porque hater vai ter, fã vai ter. Exato. Mas ali, um pouco antes, já estavam uma coisa me incomodando, sabe? Tiraram minha paz, entendeu? Tiraram. Eu entendi, isso aí acontece realmente, não é só com você. Os haters existem, todo mundo tem hater. A gente tem que entender o seguinte, muito do que o hater, ou boa parte daquilo que ele fala, geralmente é uma frustração que ele tem. Sim. Da vida que ele queria ter e não tem. Ou é algo que ele é dele, ele tá falando dele mesmo, e externa, apontando pro outro. Mas, na verdade, ele tá falando dele mesmo. Né? Então, ninguém deve levar muito em consideração isso. É um conselho que eu te dou, você deve estar aprendendo isso, aprendendo da pior forma do que isso. Porque o cara tá falando dele mesmo, não é falando de você. O mais importante é você saber quem você é. A sua real identidade. Quando você entende quem você é, a sua identidade, por quê, qual é a sua missão aqui nessa terra, você entende que haverão pessoas que irão tentar fazer mal a você, porém, elas não conseguirão fazer, porque elas estão falando delas mesmas. Então, elas têm que olhar para o espelho e resolver os seus problemas com o psicólogo. A questão e também os jornalistas estavam em cima de você, porque quem é o garoto que venceu o Poitin? O Poitin é o cara do momento. Sim. E como é que foi lidar com o jornalista? Agora eu quero ir pro outro lado, o jornalista. Sim. Várias perguntas em cima só disso. Só disso, Só né? disso. E não vou falar pra você, me incomodou um pouco. Me incomodou porque... Porque eu não queria conhecer o Kemuel, eu queria conhecer o cara que venceu o Poitin. Você entendeu? E até manchete. O cara que ganhou do Poitin, pô, não colocava nem meu nome. Entendi. Você entendeu? Então são coisas assim que foi, ao chegar em casa, ô Carlão, eu chegar em casa, tá minha filha de 10 anos chorando, não entendendo. Aí eu perguntar pra ela, o que aconteceu? Ela falou, eu não sei porque que as pessoas... Eu olhei os seus comentários, pai, das suas tua lutas. filha foi ler. Por que as pessoas são tão maldosas? Entendi. Então foi coisas que foi me tirando, sabe? Um pouco a minha paz ali. E o teu prazer. Isso, um pouco do prazer, sabe? E aí foi aí que eu perguntei pra você, que comecei a perguntar, será que vale a pena? Você entendeu? E aí eu sento com ela, explico, pô, tem pessoas más no mundo, isso, aquilo, sabe? Então, não foi ali que se manifestou no momento, sabe? Já veio sendo construído aquilo dentro de você. Dentro de mim, entendeu? Então, e foi o que eu falei, alguns jornalistas, pô, não colocar meu nome na matéria. O algoz do Poitin só pra ter like, só pra subir views, só pra chamar manchete, você entendeu? Então são coisas ali que foi me... Foram te machucando. E aí, cara, você é um momento hoje delicado, né? Você deve ter relembrado ele algumas vezes. Você tá fazendo tratamento. Tratamento não, né? Tá ali sendo acompanhado por uma psicóloga. Eu acho que
todas as pessoas devem procurar um psicólogo, um coach, um terapeuta. Eu acho que é importante para você se conhecer. Eu acho importante na caminhada de qualquer um ter ali alguém que te ajude a percorrer o caminho com ferramentas certas. Eu acho que esse preconceito que tínhamos no passado, né, com psicólogos, terapeutas, enfim, tá caindo por água abaixo. As pessoas estão entendendo a Sim. importância da saúde mental, de como tem que estar bem de cabeça para poder produzir mais. E, cara, aí eu te falo, a sensação tua, você estava com a mão pronta. Eu lembro Sim. bem que eu estava... Sim. Eu posso te contar como foi, Eu Carlão. tava na bancada, velho. Eu te conto como foi. Eu vou te falar a minha ali, sensação, aí você fala a tua. Sim. Eu tava na bancada, já, pô, aqui, aí o telefone toca, cara. O cara falou assim, ó, o Kemuel não vai lutar. Aí eu, hã? Aí eu olho, era acho que o Mamute que tava fazendo comigo, ou o Sim. André, eu acho que era o Mamute. O Mamute, o Kemuel não vai lutar. Aí ele, como assim? Aí chega a informação oficial, olha, caiu uma luta do brasileiro, Kemuel Tony. Ele não vai lutar. Eu falei, cara, ele se machucou? Como é que ele se machucou? Aí ficou aquela tensão ali no ar, depois a gente soube o que aconteceu. E aí, essa foi a minha expectativa. Eu fiquei tenso ali, falei, pô, mas... Porque tava criando uma expectativa, era uma tua oportunidade, Sim. chegar no UFC e tal. E aí, como é que foi pra você, cara? Conta aí pra gente, que talvez muitos fãs aqui que estejam nos assistindo não souberam, não tiveram acesso Sim. ao que aconteceu contigo. Muito tiveram acesso ao que as pessoas falaram, Sim. ou foi isso que aconteceu, ou foi aquilo. Porque o nego fala muita besteira na internet. Tem muita coisa boa na internet, muita gente boa na internet, mas tem muita gente que fala muita besteira na internet. A gente tem que dividir isso, saber filtrar. Então, você falando aqui pra mim, o que aconteceu, cara? Que nem eu falei pra você, Carlão, eu já vim um pouco chateado com isso, né? E quando eu já tava lá, você sabe, muita entrevista, disso, aquilo. Pô, você é o cara que ganhou dele. Aí chega um cara, pô, esse cara aqui, ó, que ganhou dele. Pede pra tirar uma foto, pede isso e ele. Eu comecei, cara, olhar pra dentro de mim, cara, de expectativa, sabe? Eu comecei a ficar mais preocupado com a expectativa dos outros do que com aquilo que eu poderia... Ansiedade. Você entendeu? E começou a dar essa coisa em mim, sabe? De ficar ansioso. Comecei a suar sozinho, minha mão suar, sabe? Minha axila suar sozinho. E na minha volta do meu peso, eu passei muito mal. Muito. No corte de peso? Não, na volta. Porque eu lutei na 70. Sim. Eu já fui pra 70. Eu desci uma categoria abaixo ainda do que eu lutava aqui no Brasil. Né? A minha pergunta em sequência e aí, será essa. Minha volta foi... Eu me senti muito mal na volta, né? Me senti muito mal mesmo, até que a gente ligou... Fisicamente mal. Ligamos para a equipe do UFC, que o UFC dá o médico, dá tudo, ele orientou a gente o que fazer, os passos a passos. Toma esse remédio, toma isso, se hidrata a tal hora, né? E comecei a me sentir melhor, 11h30 da noite, meia-noite. E aí no outro dia, a gente foi fazer uma soltura, que todo atleta faz, para tirar aquele ácido lático, e ainda eu tava com uma sensação que eu não estava bem, sabe? Fisicamente. Quem tava com você lá? Tava a minha irmã mais velha e o Murata, sabe? Sei. O Murata, um amigaço meu, treina lá no Dêmia, colado com a gente. E aí eu falei, Murata, vamos lá embaixo fazer, porque eu acho que ainda não tô forte. Cara, não acho que eu não tô forte. A gente foi fazer jiu-jitsu. Ele falou, irmão... Tá normal, tá bem. Tá normal, você tá bem, sabe? Você tá bem. E aí eu já tava com aquela sensação de... Não sei se misturou, sabe? Um pouco com a expectativa dos outros, de eu ter passado mal. E, cara, eu não vou corresponder aquilo que eu acho que eu tenho que corresponder pros outros. Voltei pro quarto. Fui fazer uma oração, fiz uma oração com aquele sentimento que eu tava sentindo, sabe? Um amigo meu ligou. Eu falei, cara, não tô me sentindo bem. Ele falou, peraí que eu vou ligar pro meu irmão, que é pastor de uma igreja. Ele falou comigo, cara, vamos orar junto, que é isso. Oportunidade da sua vida, oramos. E mesmo assim eu tava sentindo aquilo, sabe? Tava sentindo vazio. Tava me sentindo vazio. Falei, cara, que é isso? Não tava sentindo que eu tava ali, sabe? Que nem eu falei pra você, eu tava sentindo que eu tava me vendo, uma coisa estranha. E aí coloquei a roupa, e eu lembro, Carlão, como se fosse hoje, coloquei a roupa e comecei a chorar do nada. Comecei a chorar, pôr na roupa, porque eu não tinha visualizado que eu ia viver aquele momento daquele jeito, sabe?
Eu tinha visualizado que eu ia pôr aquela roupa de outra maneira, sabe? Eu tinha criado outras expectativas, porque o visto do meu irmão foi negado, do meu pai também foi negado. Que eles iam contigo. Isso, você entendeu? E falei, cara, eu comecei a chorar, coloquei a roupa rápido, coloquei um óculos de sol, um fone de ouvido e fui pro UFC. Fui pro Apex. No busão, cheguei lá, aí o treinador da Adesanya veio falar comigo, veio falar inglês, pô, você é o cara que venceu o Alex, eu falo um pouco, entendo, pô, 70%, eu consigo me comunicar. E eu, pô, obrigado, não sei o que e tal. Falei, cara, acho que eu não vou corresponder àquilo que, Entendi. sabe, que as que ele- pessoas estão esperando. Era muita expectativa, Você né, entendeu? cara? Muita. É, porque o Alex ficou muito grande. Aham. É, E aí eu lembro que eu falei assim pro Murata, sabe? Falei, cara, eu não vou fazer minha mão. Não acho que eu não tô pronto pra lutar, sabe? E aí o Murata falou pra mim, pô, irmão, você esperou essa oportunidade a vida toda. Vai lá, coloca a mão, faz a mão, sabe? Sentei, fiz a mão, tal. E eu com aquele sentimento, sabe? Que eu não tava pronto, que eu não tava preparado, que eu, sabe? E a câmera ali em cima, eu aquecendo a câmera, o treinador do Israel descendo do lado, só me olhando, good, tal. Eu falei, meu pai do céu, o que é isso? que louco, velho. E aí eu falei, cara, eu não vou lutar. Virei pro Murata, falei, cara, eu não tô Não pronto. vou. A Anitta falou, não vou. Não vou. Falei, não vou. Tirei a bandagem. Tirou a bandagem. Tirei a bandagem. Sentei lá. Tem um ringue no UFC Apex. Sentei lá. Fiquei falando comigo mesmo. Pô, eu vou pra igreja, sabe? Eu clamo muito a Deus. Falei, meu Entendi. Deus, que é isso? Que é isso que eu tô sentindo? Me dá força. Eu preciso estar aqui. Aí o Sean Shelby veio falar comigo. Ah, o Sean veio. Quando O Sean soube, Shelby. obviamente, que você não ia lutar. Aham, o Sean Shelby. E um que é colado com o UFC que usa óculos lá. Esqueci o nome dele. Ele é o advogado, é colado junto com o Dana White. Sabe? Vem os dois sentar. Falou, posso falar com você? Falei, pode. Aí vem acho que é a Bruna, trabalha nos bastidores ali do UFC. Vai traduzir? Isso, para traduzir melhor. Falei, Bruna, eu entendo o que ele fala, mas não consigo me expressar, tô com sentimento. Ele falou, cara, você não quer tentar realmente? Eu trouxe você do Brasil porque eu sei que você é de verdade. Ele virou e falou isso pra mim. Eu sei que você é de verdade, eu já vi seus vídeos, vi sua luta. Você tá com medo de perder? Eu falei, Sean, não é medo de perder. Fala pra ele que não é medo de perder. Se você trazer o cara aqui, eu luto com o cara aqui. Aí ele deu risada e falou, cara, mas não funciona assim. Você sabe que não funciona assim. Eu falei, mas ali eu sei que eu não consigo nesse momento lutar com o cara ali. Porque eu sabia que eu passasse da porta, ia estar todo mundo. A gente faz um tour antes, né? Pra saber pra onde a gente vai. E eu falei, cara, mas nesse momento eu não consigo. Ele falou, cara, tenta por mim. Eu sei que você é de verdade. Você tá com medo de perder? Eu falei, não é medo de perder, cara. Não é medo de perder, porque eu já perdi. E ele falou, tenta por mim. Se você perder, eu volto aqui e falo com você de novo. Tantos caras já perderam e voltaram. E aquilo ali, eu falei, cara, eu senti como se eu tivesse amarrado, Carlão. Eu senti como se fosse uma coisa que não tivesse me amarrado. Não sei se é meu próprio medo, minha própria coisa, alguma coisa ali. Não conseguia desamarrar daquilo, tava preso. Carlão, quando ele falou isso, por Deus, eu tirei minha camisa, eu dei um grito alto, ele deu 2 passos para trás assim, eu falei, não, eu vou tentar aqui, que é isso? Eu falei, bora, vamos fazer a mão, vamos fazer a mão, vamos fazer a mão. Aí veio o cut, eu fiz a mão, falei pra minha irmã, é agora. E ele falou, cara, tem poucos minutos. Começou a fazer minha mão, e eu comecei a falar comigo mesmo, que é isso? Vamos, cara, você é louco, a gente esperou isso, acredita, comecei a fazer assim no rosto e tal. Aí eu falei, quero ir no banheiro. Falei pro cara, aí você sabe que tem um cara que acompanha a gente onde a gente vai. Doping e tal. Mijei lá, voltei, aí eles saíram de perto de mim assim, porque acabando, acho que mais uma luta era minha. Aí eles saíram perto de mim, eu ouvi minha própria voz, Carlão. Eu falei isso até pra minha psicóloga. Eu ouvi minha própria voz falar assim, cara, tira essa bandagem, você não tá pronto, você não merece estar aí. Nossa. Aí eu agachei, por Deus. Crise de merecimento. Eu agachei, pus a mão assim na cabeça, aí o Murata veio, eu falei, mano, que é isso? Que é isso, Murata? Não acredito. Olha o ponto que eu cheguei. Ele, que foi, irmão? Eu falei, mano, não vou lutar, ele não faz isso. Me abraçou, a gente se abraçou. Eu falei, mano, não sei ao ponto que eu cheguei, Murata. Aí eu tirei de novo. Aí o Sean veio, o Sean falou, você não quer mesmo? Tá bom, fique em paz e tal. E aí caiu. Aí caiu a luta. E aí foi isso. Quando você volta pro vestiário, não, pro hotel, como é que foi, cara? Tomou aquele banho, aquela ducha, né? Como é que foi? Cara, não lutei. Como é que foi? Caiu a ficha.
Quando caiu essa ficha? Uhum. Porque até então eu sei que você estava numa duelo, eu vou dizer uma luta interna, Uhum. né? Era você contra você e seus medos, Sim. né? Eu costumo brincar, os seus fantasmas. Todo mundo tem isso. Uhum. Todo lutador tem. Você é você com os seus fantasmas. Tem até uma frase que é muito comum os atletas ter, você deve ter tido isso. Tem momento assim do treino, ou próximo de uma luta, e fala: meu irmão, o que eu tô fazendo aqui? Sabe? Mas você, não, eu tô fazendo o meu caminho. Uhum. São os diálogos internos, né? O seu eu conversando com você, as dúvidas pairam sobre nós. É normal isso em qualquer situação da vida, né? Ainda mais quem lida com alta performance, né? Mas a certeza do que você quer é o que te faz ir adiante. Uhum. Diante dessas informações que a gente está falando aqui, quando caiu a ficha, irmão. Quando caiu a ficha, cara, que, pô, a oportunidade escorreu pelas minhas mãos. Quando foi que caiu isso? Cara, minha oportunidade caiu essa ficha quando eu cheguei em casa. No Brasil no já? Brasil. No Brasil. E minha filha veio chorando e me abraçou. Pai, a gente perdeu a oportunidade, pai, a gente ia calar todo mundo. Aí eu acho que Ali caiu a ficha. ali caiu, tá ligado? Nossa, pesado, hein? Pesado, Forte. irmão, pesado. Forte. Ali foi Filha, a de 15? a de 10. A de 10. A de 10. Ela Ela foi- me abraçou chorando. Pai, a gente ia calar todo mundo. Aí Nossa. falei, puta.